Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Estamos ao vivo para o bate-papo com a Samara. Vamos falar um pouquinho sobre diversificação na prática. Vamos falar de diversificação no dia a dia de um profissional de saúde, uma pessoa conectada que vive a diversificação no dia a dia dela, na prática, enfim, no cotidiano. Vai ser uma chance de validar, testar, pensar nos conceitos que a gente vem aprendendo aqui ao longo desse mês, principalmente a galera que está acompanhando o Diverse 30, que é o curso de diversificação que eu estou dando aqui no curso, aqui no Instagram. E bom, é isso. Vamos esperar uns 5 minutinhos para a galera entrar. Espera um pouquinho só para a Gabi também chegar por aí e a gente já começa. O Instagram colocou uma paradinha de um título do título da live. Eu não sei como é. Vocês estão vendo algum título de live aí? Para mim não aparece nada. Oi, Gabi. Gabi já tá por aí. Samara, né? Tem que acostumar com Samara. Vocês estão vendo algum título de live? Ele me pediu para colocar um título. É uma função nova. Então ele me pediu para colocar um título. Eu coloquei, mas não sei. Não sei se funcionou. Bom, deixa eu chamar logo Samara para cá. Tá, vamos começar nosso papo. E aí, Tacizinho? Beleza? E aí, Samara? Você tá de ladinho. Oi, tá vendo? É. E aí? Tudo bom? Não tá aparecendo. Valeu, Cíntia. Deixa eu colocar aqui. Hum, Nosso tema é diversificação na prática. Só subir mais um pouquinho isso aqui. E aí, como é que você tá? Tô bem, e você, Thiago? Tudo Difícil, né? ótimo. Sabe se é Gabi, se é Samara. Então, rapaz, a gente passou 5 anos junto na graduação, né? Para quem não sabe, a gente se formou junto. E lá você era a Gabi. E aí agora, e agora eu percebi que você tem utilizado mais o Samara, né? E aí eu digo, pô, tem que acostumar agora, que a gente tem que posicionar a profissional do jeito que ela quer. E aí, o que é que você me conta? Como é que você me conta de novo? Não, novo é o que a gente está vivenciando, né? Na verdade, Verdade. tendo que ajustar todo o processo profissional a essa nova realidade. Acho que a novidade é essa. Exatamente. E como é que você tem passado a quarentena? Trabalhando muito ou tá mais. Duvido que você esteja de perna para cima. Eu acho que você não para quieta. O que mudou muito foi o modo de trabalhar, né? Mas, assim, trabalhando bastante, né? Tem uma das empresas que eu presto serviço, eu tenho ido todo dia de manhã, então continua da forma que era antes. E alguns outros processos eu tenho feito de forma remota, mas, assim, o dia todo, noite. Massa, massa. Vamos entender um pouquinho melhor essa parada aí, como é que você está fazendo. Então, oficialmente são 4h05, temos 5 minutinhos, aquela tolerânciazinha para a galera chegar. A gente vai começando, a galera vai chegando. Eu vou mandar aqui, você também pode clicar aí no aviãozinho e chamar uma galera para cá para bater esse papo com a gente. Vou fazer o mesmo. Mas eu queria, primeiro, boas-vindas a todo mundo que está assistindo. E para você, obrigado por aceitar o convite para a gente trocar, bater essa bolinha por aqui. Eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem é Samara Oliveira? O que é que você faz? Né? Com quem é você na fila do pão? Conta pra gente. Primeiro eu queria agradecer o teu convite, né? Agradecer ao pessoal que está nos assistindo, né? A nossa audiência. E falar, é interessante, Tiago, que quando tu me convidou para fazer essa live, que tu falou sobre diversificação de serviço, é tudo que eu faço desde que eu estava na faculdade, na verdade. Né? Não é uma coisa nova, porque na faculdade, por mais que não eram serviços que eu diversificava, mas eu sempre estava inserida em vários processos. Então, eu estava em diretório acadêmico, eu estava em projeto de extensão, projeto de pesquisa,
sala de aula, eventos, então eu sempre estava inserida em vários processos. E quando eu vim para o processo profissional, não foi diferente. Eu também sempre estou inserida em ofertando vários serviços, estando em várias áreas de atuação, né? Mas Uhum. vamos lá, né? Quem é Samara Oliveira? Né? Samara Oliveira é psicóloga de formação. Eu costumo dizer que eu sou empreendedora por vocação, né? Atualmente professora, mas eu digo que sempre educadora, né? Boa. E tem, acho que a gente tem o quê? 7 anos de formados, né? Isso, né? 7 anos que Recém-completados, né? é, em junho, 15 de junho, a gente completou o aniversário de formatura. Exato. Tenho alguns projetos, tem um projeto que eu gosto muito de falar, que é o Fora da Caixinha, que eu acho que é um projeto que me representa muito enquanto profissional, né? Uma profissional que consegue inovar em áreas diferentes, sempre tentando sair um pouquinho do quadrado, né? E aí por isso que é a alusão ao Fora da Caixinha, né? Então, e também como caixinha, sair fora da caixinha. Tem esse processo de loucura, né? Porque quando a gente faz alguma coisa diferente, né, que está um pouquinho fora do nosso tempo, fora do que é feito de forma constante, as pessoas elas se assustam um pouco, né? Então, também essa alusão que para a gente poder inovar, a gente precisa sair um pouquinho da caixinha, precisa fazer um pouquinho diferente. Show de bola. Massa, de fato, é uma. Talvez o primeiro impacto que a gente sinta quando tenta se diferenciar um pouco no mercado, né? Porque a grande maioria dos profissionais saem no automático, né? A gente é ensinado, a gente começa a imaginar de que quando a gente se formar, umas coisas vão acontecer, que vai tudo fluir muito bem, que basta você estar com o seu canudinho na mão que as coisas vão acontecer, oportunidades vão surgir. E quando a gente sai no mercado, a gente sente o choque que não é muito bem por aí, e tem que se adaptar. E a gente acaba percebendo que durante a faculdade a gente não foi ensinado a se adaptar. E quando a gente vê que outra pessoa está fazendo diferente, tipo, como assim ela está ousando fazer diferente do que eu aprendi? Então talvez seja o primeiro grande choque de quem ouse se diferenciar, né? Seja a partir de diversificação, seja a partir de forma de atuação, modelo de negócio, mas a gente sempre encontra resistência do outro lado, por parte dos colegas, e enfim. Imagino que para ti deve ter sido muito parecido também. Porque quando a gente forma, né, a gente já sai em uma caixa que é ser psicólogo, né? Então, eu formei em psicologia, então necessariamente eu preciso atuar como psicóloga. Muitas vezes a gente não percebe que o que a gente aprende na graduação, ele pode nos ajudar a atuar em outras áreas também, não só. Eu atuo na psicologia, mas eu poderia estar atuando em áreas muito diferentes e utilizar o que eu aprendi na faculdade para isso, né? Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto é a gente não se prender a essa caixa, né? Então, eu me formei psicóloga, mas, por exemplo, eu sou coordenadora de curso. Necessariamente, eu não preciso eu não atuo diretamente como psicóloga, como coordenadora de curso, por mais que seja de um curso de psicologia. Mas lá eu não faço psicoterapia, lá eu não faço avaliação psicológica, né? Que são coisas que o Uhum. psicólogo faz. Mas lá eu faço gestão de equipe, e para isso eu preciso do aprendizado que eu tive na graduação em relação ao aprendizado ali, né? Então eu atuo com o que eu aprendi ali, mas como coordenadora de curso eu não sou psicóloga. Eu acho Exato. que é importante E isso. por mais que você esteja utilizando conhecimentos tradicionais da psicologia, a psicologia organizacional não é nada nova, mas ainda assim gera um estranhamento, né? Mas eu queria te perguntar, assim, para a gente voltar um pouquinho lá para o início do papo, eu queria saber como foi que você chegou no curso de psicologia, né? De onde saiu essa ideia de se tornar psicóloga e depois que você se tornou psicóloga, o que é que te mantém, o que é que te motiva dentro da psicologia? Então, eu sempre tive curiosidade, né, por pessoas. Como é que as pessoas se comportavam, o que é que diferenciava uma pessoa da outra. Então, o que é que diferenciava uma pessoa ter sucesso numa área, né, e ter um bom desempenho e outras pessoas que, de uma forma mais simplificada, parecem que saíram do mesma largada, mas chegaram em campos diferentes, né? Então, eu tinha muita curiosidade em relação ao comportamento humano. Só que eu não sabia que o psicólogo e a psicologia poderiam me proporcionar trabalhar com isso.
Então, a minha primeira escolha não era psicologia, era outra área. E aí fiz o ensino médio, fui para o cursinho, e aí no cursinho foi que eu descobri que existia psicologia e que a psicologia estava mais relacionada à minha forma de ver o mundo, né? E aí Uhum. foi dessa forma que, de fato, eu vim parar na psicologia. Então, em um ano de cursinho que eu fui pesquisar, que eu tive contato com algumas experiências em relação à psicologia, foi que eu acabei me direcionando para a área, né? Então, não foi algo que desde pequenininha eu queria ser psicóloga, não. Mas a psicologia, ela se encaixa no meu modo de ver o mundo. Maravilha, maravilha. O Felipe colocou aqui que as falas estão muito boas e pediu para deixar a live salva. Sim, Filipão, vai ficar, cara. Vai ficar salvo aqui para mais gente ter oportunidade de ter Faz contato parte aí com. também dessa minha trajetória. Foi do diretório acadêmico. Ah, Felipe é chegada de casa. Pois é, e Gabi, conta pra gente o que é que você faz hoje, né? A gente está falando de diversificação, eu queria saber o que é que você faz, quantas frentes de atuação você tem hoje. Então, olha, eu faço muita coisa. Mas assim, eu costumo, quando as pessoas perguntam, o que é que você faz? Eu desenvolvo pessoas de forma inovadora. Então, o primeiro ponto é esse. Mas o que é que eu faço para desenvolver pessoas de forma inovadora? Aí sim, eu oferto vários serviços. Massa. E aí tem três frentes principais, né? Área de atuação da psicologia: educação, organização e saúde. E aí, como é que eu chego? Como é que eu consigo chegar na organização? Trabalho com saúde e qualidade de vida no trabalho, né? Então, tem alguns projetos em algumas empresas, com recrutamento e seleção, com avaliação psicológica, segurança comportamental. O que é que eu trabalho na área de saúde? Eu tenho uma clínica, né, que é a Humaniza Psicologia, que a gente oferta, né, serviços em saúde mental. Então, tem alguns psicólogos que atuam comigo lá, fazendo psicoterapia, terapia de casal e aí vários serviços nessa área de saúde. Então você é E dona da educação, clínica, só para deixar claro para a galera, você é dona da clínica. Show. isso. Que tem quase o mesmo tempo de formatura, né? Eu tenho 7 anos de formada, tenho 6 anos que estou na Humaniza, né? Massa. Sou sócia também em outra clínica em Juazeiro, que é a Imovere. Né? Na Imovere eu não fico na gestão, na Humaniza sim, mas na Imovere eu não fico na gestão. Eu sou sócia, somos 4 sócias no total. E lá eu tenho uma parte, né, da sociedade. E também estou na Uninasal como coordenadora de curso. Em agosto faz 2 anos. E também atuo, né, com a lojinha fora da caixinha, vendendo serviços, produtos, na verdade, produtos, recursos terapêuticos, é, presentes criativos também e jogos educativos. Cansei. É muita coisa, É, né? é muita coisa, é muita coisa. Caramba. E por que que você chegou nesse modelo, Gabi, Samara? Por que que você diversificou dessa forma? Como foi essa trajetória? Você foi encontrando essas oportunidades e foi se agarrando a elas? Você já tinha um vislumbre de que você queria abrir o leque? Enfim, como foi a tua trajetória para chegar nessa configuração que você tem hoje? Então, quando eu finalizei a faculdade, ou próximo a finalizar, né, que vem aquelas perguntas do que fazer quando me formar. Eu sempre tive em mente que eu queria atuar com psicologia, mas não a psicologia de forma muito específica. Eu não queria ser psicóloga clínica ou só atuar em psicologia organizacional. Eu queria possibilitar que as pessoas tivessem acesso à psicologia, independente de onde elas estivessem. E aí eu percebi que com a empresa eu poderia fazer isso. Então, antes da Humaniza, tinha um nome que era Humaniza Psicologia e Serviços Integrados. Que eu entendia que não era só psicologia que eu ia estar ofertando ali. Com o tempo a gente foi ajustando e chegou a ficar só psicologia humaniza, ou humaniza psicologia, porque eu entendi que a psicologia ela já possibilitava isso, né? Eu alcançar várias possibilidades. Mas eu acho que vem bem antes da faculdade, essa questão de atuar em várias frentes. Meu pai, ele é produtor, né? Tem roça. E aí ele nunca trabalhou só com cultura. Ele sempre trabalhou com várias culturas. E aí sempre teve a cultura principal, né? Que é o que ele investia mais. E tinha as culturas secundárias. E em alguns momentos do ano, a secundária era o que dava uma maior rentabilidade.
né? Então, Hum, quando a principal, até porque em roça não é todo ano, manga não é todo mês que está produzindo, né? Mas quando a manga não estava produzindo, uma outra coisa estava produzindo. Então, esse massa. processo de conseguir ter algo principal. Então, hoje, a clínica, o atendimento psicológico, é o meu principal. Mas eu tenho várias coisas secundárias, que isso não significa que eu não dê atenção para elas, mas que elas não são, não é o boom principal, né? Não é o carro-chefe. Mas isso não é o carro-chefe, mas que me ajuda. Por exemplo, final de ano, psicoterapia reduz muito, né? Então, tem a venda na loja é maior. Então, sempre Uhum. tem um que está sobressaindo ali. Pera, então você está me dizendo que você trouxe um conceito, você aprendeu com seu pai, que é produtor rural, Uhum. e que você via que funcionava para ele a coisa de. Aparentemente, ele tinha mais, talvez a palavra aqui seja estabilidade, ao Isso. diversificar a produção dele. Então ele não dependia totalmente da manga. Quando a manga estava embaixo, outra coisa segurava a produção. E Isso. essa analogia é sensacional, é perfeito. A gente fala muito da diversificação, tentando. Quando eu dei aula recentemente para a galera do Diverse 30 sobre isso, sobre o porquê diversificar, e eu tentei fugir dessa analogia da produção rural. Né? Não, vou tentar trazer alguma coisa mais factível, né? Já que a gente está falando para profissionais de saúde, deixa eu tentar encaixar. E é massa que eu não sabia, a gente não combinou absolutamente nada, a gente está tendo um papo agora, e você trouxe exatamente essa vivência que é uma vivência não externa, mas familiar. Que você pegou Isso. essa ideia lá no seio familiar e aplicou para sua profissão. Que bacana isso. E você acha que funciona para seu pai e para você dessa forma? Essa diversificação tem se mostrado mais produtiva? Como é que funciona para você? Sim. Hoje eu até estava comentando, né? Se eu só tivesse a loja, né, de venda de produtos, de jogos, esse momento eu estaria muito complicado para mim, porque jogos, eles não é um produto essencial, né? Então, nesse momento as pessoas não estão comprando brinquedos educativos, os psicólogos não estão comprando jogos, porque nesse momento o recurso deles está reduzido, então estão focando em outras áreas. Mas o meu atendimento psicológico, eu migrei meus pacientes para o online, agora é que eu estou voltando a atender presencialmente, mas eu consegui migrar todo mundo para o online. Então, a questão clínica teve impacto, mas não foi tão grande como o processo da loja, né? Então, esse momento de pandemia, algo que eu já fazia, mas no momento de pandemia eu percebi o quanto que foi importante eu estar diversificando, né? Porque eu consegui manter minha estabilidade exatamente por ter várias possibilidades. Hum, perfeito. O Felipe colocou ali, ó, que conseguir estabelecer essa diversificação é essencial, mas também é bem complicado. Ele bateu muita cabeça por um tempo até conseguir fazer isso, né, e diversificar a atuação dele como ele faz hoje em dia. O que é que tu percebe, Samara, que de vantagem que você atuando assim dentro dessa diversificação, você encontra de vantagem, de facilidade do processo profissional que outros colegas nossos, sejam psicólogos, sejam de outras categorias da saúde, que eles não encontram exatamente por não ter essa diversificação implantada no seu modelo de negócio. Você consegue visualizar algo assim que para você é mais fácil ou Acho mais que confortável? Acho que é a sustentabilidade financeira, né? Acho que isso eu estava tentando pensar, né, um pouquinho antes da live, o que é que que isso me possibilitava, porque eu gosto de diversificar, também tem isso. Eu gosto de estar atuando em várias áreas. Mas para além de gostar, o que é que me mantia? Porque se a gente gosta de algo e não está tendo um resultado, a gente para de fazer. Uhum. Não, a sustentabilidade financeira mesmo, sabe? Quando eu percebo que uma área não está tão forte, eu invisto um pouquinho mais na outra. Então, desde que eu me formei, eu nunca tive um problema em relação a receber recurso, a ter o meu lucro, sabe, dos meus negócios. Exatamente por serem muitos, porque desde que eu me formei há 7 anos, de 7 anos para cá,
teve um momento que a clínica não estava tão bom, no sentido do número de pacientes, mas a loja estava melhor. Teve momentos que a loja não estava tão bem e já a clínica já estava melhor, né? Então, isso acho que é o principal, a questão da sustentabilidade financeira mesmo. Sensacional, mas eu vou te instigar um pouquinho mais, vou te cutucar um pouquinho mais. Se a gente tirar o dinheiro, se o dinheiro não fosse importante, você continuaria atuando dessa forma? Por quê? Então, eu acho que tem uma característica minha, sabe? Também nisso, porque quando eu diversifico, eu consigo ir um pouquinho além. Então, eu gosto de todas. Eu acho que é uma coisa que também me fez, depois que eu descobri o que era psicologia, ficar na psicologia, que a psicologia dá essa possibilidade. Eu consigo atuar em várias áreas, eu consigo desenvolver pessoas de uma forma mais aprofundada quando eu estou na organização, afinal, pessoas estão na organização, né? Eu consigo trabalhar a psicologia mesmo, eu consigo visualizar ela. Talvez se eu tivesse restrita à clínica, eu não estaria visualizando e desenvolvendo as minhas competências. Então, ter Perfeito. atuado em várias áreas fez com que eu desenvolvesse muito mais competências. Por exemplo, nesse momento de pandemia, eu nunca fui me expor muito. Às vezes dava uma entrevistazinha ali na TV quando convidava, mas eu recusei muito, porque eu não gosto desse processo de exposição. Mas nesse momento de pandemia, eu percebi que é um nicho muito interessante. Utilizar a tecnologia não só como algo que pode dar suporte ao meu negócio, mas como um novo nicho. Eu posso trabalhar com vídeos, YouTube, né? Então, mas aí precisa de outras habilidades que eu preciso desenvolver. Eu só estou desenvolvendo porque eu estou é, nesse meio, né? Me Uhum. expondo. Então você continua diversificando. Não Sim, é, não é uma coisa que você que você fez e parou. Aqui tá bom, parei aqui, com o que eu tenho já tá bom. Então você continua buscando novas formas, novos modelos para continuar esse processo de sim, diversificação. porque vai ampliando as possibilidades, né? E aí eu vou dar um exemplo da loja. Eu fui abrir a loja porque eu tinha uma necessidade minha profissional. Quando eu precisava de algum jogo, eu não encontrava aqui. E aí eu comecei, aí eu tinha que pedir, levava 7 dias para chegar. E aí opa, se eu tenho essa necessidade, meus colegas também têm. Comecei a entrar em contato com as editoras, consegui, né, vender para eles. E aí eu aproveito até para falar que em agosto a gente vai lançar um produto da própria loja, né? Uau, Porque eu percebi agora que a gente, além de vender de quem produz, a gente pode produzir algumas coisas. perfeito, que Então, massa. né? Então eu já estou diversificando para outra coisa. Se eu não tivesse aberto a loja, talvez eu nunca pensasse em criar um produto da loja. Então a gente vai ampliando as possibilidades também, né? Cabecinha empreendedora miserável, né? Assim, a gente começa a visualizar coisa, né? Onde todo mundo está percebendo seca, a gente vê ali, onde todo mundo vê escassez, a gente vê muita abundância, né? E acaba que ajuda um pouco no processo. Não é querendo romantizar o empreendedorismo. Mas assim, eu não preciso romantizar o empreendedorismo. Acontece que quando a gente seta a nossa visão para perceber algumas necessidades, a gente acaba encontrando essas necessidades. E aí surgem oportunidades de diversificar a atuação, né? A oportunidade de ganhar um pouco mais, de satisfazer um pouco mais, de se posicionar melhor no mercado. Né? Enfim, a pandemia, por pior que ela seja, no sentido mais amplo, mas ela trouxe também novas oportunidades, né, de profissionais se moverem. Né? Um profissional recém-formado, ele teve a chance durante esses meses, porque a gente, querendo ou não, a gente viveu, sei lá, 5 anos em 3 meses, né? Então, o profissional ele teve a chance de se colocar muito bem posicionado nesses dias. Então, muito de entender o contexto do mundo lá fora, o que, é que as pessoas estão precisando e criar soluções para elas. O que você fala da lojinha é super. É, é um exemplo muito bom, porque ele diz assim: olha, é um problema que eu tinha. Uhum. Eu precisava daqueles produtos, e eu pensei, bom, se eu preciso e não encontro, os meus colegas também precisam e não encontro, por que não vender para eles? Exatamente. E é interessante, Tiago, porque eu também lembro um pouquinho o início da clínica, né, da Humaniza, porque a gente
Quando terminou, quando a gente estava no último ano de faculdade, eu e um grupo de amigos, a gente pensou que seria interessante a gente fazer alguma coisa em conjunto, né? E aí a primeira coisa que veio foi, vamos montar um consultório em conjunto. E aí quando foi se aproximando do processo de formatura, cada um foi para o seu lado, né? Passou na seleção ali, passou na seleção, e aí ficou eu e outro colega. E aí, vamos, e encontramos uma sala, alugamos, então era só eu e ele no início. E aí, à medida. Só que eu e ele trabalhávamos em outro espaço também, né? A gente trabalhava no serviço público. Então, a gente utilizava o consultório no finalzinho de semana, na sexta-noite, no sábado, e ficava o consultório a semana toda parada. E aí, a gente ouvia os colegas com dificuldade de montar o consultório, porque também não é barato. Uhum. E aí, a gente começava a falar assim: olha, você pode atender na Humaniza, a gente cobra uma porcentagem do atendimento. E aí, começou a vir muitos colegas, né? E aí, muitos colegas vinham. E aí foi depois que o meu colega, ele não pôde mais ficar na nossa cidade, né? Porque ele teve que ficar na cidade dele. Aí tornou-se um serviço, então a gente sublocava turno do consultório. E aí, por estar na empresa, eu também ouvia muitas queixas dos meus colegas, que foram minhas queixas quando eu iniciei, né? As dificuldades de atuar na clínica, a dificuldade de ser psicólogo, que a gente acha que tudo tão bonitinho na faculdade. E aí eu comecei a orientar eles de uma forma muito, muito natural, né? Dizer um pouquinho o que é que tinha sido difícil para mim, o que é que eles não deveriam repetir. E aí, hoje eu faço Ó, o mentoria Felipe, para Felipe psicólogos. tá dizendo que já bateu o ponto lá também, ó. É verdade. Né? E aí eu percebi assim, gente, tanto que eu oferto hoje mentoria para psicólogo e workshop também de carreira para psicólogo. E aí foi de ouvir meus colegas a dificuldade, e que se eu tivesse uma mentoria lá no início da minha carreira, se eu tivesse participado de um workshop de carreira, teria sido mais fácil, porque alguns erros eu não teria cometido, exatamente por ter uma orientação de alguém que é qualificado para isso, alguém que já passou por isso. Então, eu costumo dizer que tem alguns elefantes brancos que eu carrego na minha trajetória, que foram Total. coisas que eu investi e só foi perda de dinheiro, perda de tempo. Quem Se nunca? alguém tivesse me ensinado, né, me dito assim, olha, faz um plano de negócio, porque eu não sabia que era um plano de negócio. Eu teria feito, teria tido mais paciência, teria pensado, teria pesquisado e não teria cometido alguns erros lá atrás, né? Então, acho que também é interessante a gente ter alguém que, de fato, tem qualificação para nos orientar. Acho que isso é muito Perfeito. importante. Maravilhosa sua colocação, Gabi. Eu falo isso muito para as alunas, que o que eu ensino nos meus treinamentos, nas palestras, na Sin Academy, enfim, o que eu ensino é o que eu gostaria de ter aprendido quando eu me formei. Quando eu coloco um curso para um treinamento para recém-formados, eu penso exatamente as dores que eu senti quando me formei, quando me joguei no mercado, as dores que os meus colegas, quando eu olhava para o lado, eu via que eles estavam sentindo também. Eu digo, bom, se eu tivesse naquele momento, o que eu gostaria de ter aprendido? Que tipo de conhecimento teria salvado bons tempos, boas quantidades de grana, boas quantidades de saúde mental? O que eu gostaria de ter aprendido naquela época? E eu pego isso, empacoto e entrego para as pessoas. Né? E Uhum. faz muito sentido, porque, de novo, todo negócio surge da resolução de um problema. Se a gente identifica os problemas que as pessoas têm, a gente consegue criar soluções para elas. E aí, se a gente vai vender ou não vender, é uma outra questão, mas eu, particularmente, acho super válido a gente vender. Afinal de contas, a gente está prestando um serviço. A gente não é, primeiro, que a gente não nenhum tipo de monge, de Madre Teresa, a gente vive disso. Segundo, que é um serviço muito bem prestado. Né? Eu sempre pergunto, ok, porque profissionais de saúde tem essa questão com a venda, né? Olha, como Uhum. assim? Eu tenho dificuldade de cobrar, Tiago. Olha, poxa, eu faço um negócio super bem feitinho, na hora de dizer o preço eu engasgo. Eu digo, olha, pensa o seguinte, se a pessoa com quem você está conversando passar mais 5 anos com o problema que você pode resolver, daqui a 5 anos a vida dela vai estar melhor ou pior? Uhum. Porque Exatamente. se tiver melhor, você tem obrigação de vender para ela. Obrigação ética de resolver o problema dela. Se tiver pior,
então significa que você deve fazer outra coisa da sua vida, que essa coisa que você está pensando não serve. Né? Então a gente sempre parte dos problemas que o mundo tem, o mundo traz para a gente problemas, a gente tenta solucionar dentro da nossa profissão, enquanto psicólogo, nesse caso, eu e você que somos. E é interessante isso porque o que a gente oferece ao outro é exatamente isso, é a resolução de algo, né? Então, as pessoas, elas têm as necessidades e a gente tem que pensar em serviços que dê conta dessa necessidade. Exato. Quando é uma experiência, quando o meu cliente, ele tem um perfil similar ao meu, por exemplo, se eu estou fazendo um produto para um psicólogo, eu passei por aquela experiência, eu consigo ter uma empatia maior, né? Porque está mais perto da minha experiência. Mas eu Uhum. posso vender meu serviço para, por exemplo, eu nunca tive depressão, mas eu posso ter um processo que a gente chama até de mapa da empatia, né? Entender como é que aquela pessoa que tem depressão escuta o serviço. Porque a minha divulgação tem que ser direcionada para ela. Eu não posso fazer uma divulgação direcionada para uma pessoa que tem ansiedade e que a forma de ver o mundo é totalmente diferente. Então, quando eu faço um produto para um psicólogo, para ir na lojinha, que a gente está nesse processo de desenvolver alguns produtos, é diferente pensar um psicólogo que acabou de formar e um psicólogo que tem 10 anos na área. São perfis diferentes e eu preciso me comunicar de forma diferente com esses profissionais, Perfeito. né? É diferente eu falar com um nutricionista e falar com um fisioterapeuta. Eu preciso ter, por mais que tenha algumas coisas comuns por serem profissionais de saúde, então, a depender do que eu esteja produzindo para eles, eu posso direcionar para eles todos, né? Como você Uhum. que faz um processo para profissionais de saúde. Mas eu preciso entender o que é que tem de específico em cada área para conseguir tocar nesse ponto, para entender qual é a o que é que ele precisa, qual é a demanda dele. E aí eu lembro que uma vez eu participei, que foi horrível, uma consultoria de marketing, né? Estavam oferecendo e tal, e o cara do marketing não entende de psicologia, nada, e nem tentou entender. E aí ele estava com várias ideias de como é que eu podia divulgar meu serviço. E aí toda hora, tudo que ele falava assim, olha, mas não pode, o conselho não permite. E eu começava a trazer isso. Então, poderia em outras áreas ter um impacto bom aquele marketing que ele estava oferecendo, mas não dava conta da minha necessidade. Então, ele precisava entender o que é um psicólogo, o que, é que tem de específico no psicólogo, né, na profissão, para poder me vender aquele serviço. Então, eu não aproveitei nada. Na verdade, o que eu aproveitei foi exatamente essa percepção de que ele não conseguia se comunicar comigo, né? E perceber que quando eu vou vender para um público, né, que é diferente de quem eu sou, eu preciso primeiro entender quem ele é, para poder conseguir pensar em como é que eu vou resolver o problema dele, né? Como é que eu vou ofertar meu serviço para ele. Senão, não se comunica, né? E aí acaba sendo o Perfeito. erro de muitos profissionais, porque e aí também do psicólogo, né? Muitas vezes o psicólogo, ele quer vender a psicoterapia como se estivesse vendendo para um outro psicólogo. E aí o psicólogo entende o que é psicoterapia, entende o que é o serviço do psicólogo, mas o cliente que nunca foi para o psicólogo, não sabe o que é psicoterapia, é, que confunde psicoterapia, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, você vai vender para ele. Então você precisa se comunicar com ele, né? Exatamente. Eu acho que é importante pensar nisso. Perfeito. Isso você vê muito assim, mesmo quando você começa a olhar fora da psicologia, em publicações de outros profissionais. É, quem cai muito nisso é dentista, assim. Eu não sei porquê, mas os dentistas eles viraram caricatura para mim por isso, porque eles estampam outdoors gigantescos na cidade, falando coisas que eu não faço a mínima ideia do que seja. E eu digo, eu olho aquele outdoor e digo, caramba, que bacana, né? Esse cara deve ser muito, muito fodão, assim, mas eu não faço a mínima ideia do que ele faz. E assim, para os outros dentistas, talvez o objetivo dele com o outdoor talvez seja criar inveja na concorrência, né? Não sei, se posicionar frente aos outros dentistas e não frente aos clientes, né? Enfim, mas é muito real isso, muito real, muito real. A gente precisa sempre, eu costumo dizer que sem entendimento do cliente, de quem está do outro lado, nada acontece. Nada acontece. Uhum, verdade. Mas para a gente prosseguir, eu queria te perguntar o seguinte: qual é o teu critério para avaliar?
Se você deve ou não deve diversificar de novo nesse momento. Quando você pensa, poxa, será que eu devo diversificar de novo? Será que eu posso abrir um pouquinho mais meu leque? Que critérios você leva em consideração para tomar essa decisão? Olha, hoje eu tenho mais paciência na hora de diversificar, né? Lá atrás eu não tinha tanta paciência e é por isso que eu digo que eu carrego um monte de elefante branco por conta disso. Porque antes eu percebia alguma coisa, eu já queria investir, já queria fazer, e aí eu não pensava nas coisas importantes, no sentido de avaliar se realmente meu público estava preparado para isso. E aí eu vou falar, tipo, do workshop de carreira para psicólogo. Por ter passado, né, pelo processo de ir na marra, abrindo o mercado para mim, eu e perceber a necessidade de ter um serviço direcionado para isso, eu quis logo criar o workshop. Ah, porque os psicólogos, eles têm essa necessidade, vai ser muito bom para eles e tal, então vai ser fácil de vender. Não foi no início. Por quê? Porque eu tinha que entender que, por mais que tenha necessidade, você precisa conseguir se comunicar no momento certo, né? O teu serviço ele também precisa estar muito bem estruturado, né? Você precisa saber o momento certo de investir naquilo. E aí fui tentando. Hoje é muito tranquilo quando eu divulgo que estou com workshop com vagas as pessoas se inscreverem, né? E aí eu percebi que eu precisava ter essa paciência, né? De ter números, de ter indicadores, né? De fazer uma pesquisa de mercado, mesmo que não fosse uma pesquisa tão grande, mas fazer uma pesquisa, fazer um protótipo, né? Um teste, primeiro para ver se é algo que tem uma aceitação boa, né? Tanto que agora na loja, quando a gente for lançar o produto em agosto, que vai ser no dia do psicólogo, o objetivo é a gente lançar um protótipo primeiro. A gente vai Rola lançar um spoiler, Gabi? protótipo. Rola spoiler do que vai ser esse produto ou sem spoilers por enquanto? Não, sem spoiler, né? Beleza. Vai ser no dia do psicólogo, né? E que vai ser um protótipo. Então, inicialmente, a gente não vai vender. Então, a gente está preparando esse produto, e aí a gente vai experimentar, ver como vai ser essa aceitação, o que é que a gente vai ouvir em relação a isso, o que é que a gente vai ter de feedback. Aí, depois que a gente tiver esse processo, é que a gente vai ajustar o produto, né? Para se tiver uma boa aceitação, a gente perceber que não precisa ajustar, a gente lança da forma que a gente está desenvolvendo. Se a gente perceber que a gente ouviu alguns feedbacks que a gente pode ajustar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, aí a gente vai ajustando, né? Então, assim, é um processo que eu estou em relação a isso desde o início do ano, né? Então, se fosse há 5 anos atrás, eu já tinha lançado, né? Já tinha investido, não tinha pesquisado, não. Então, desde o início do ano que eu tenho pensado, né? Tenho conversado com algumas pessoas para ouvir o que é que essas pessoas dizem, para lançar o protótipo, né? Depois do protótipo, se precisar ajustar, ajustar, e aí sim a gente lançar o produto de fato no mercado. Massa, Então, massa, acho que massa. esse processo de ter paciência e ter dados, acho que essa coisa do dado é importante, né? E aí sim a gente vai direcionando, ver se é por ali que a gente pode diversificar ou não. Massa. Show de bola. Tá sendo uma revisão aqui para quem está fazendo comigo o curso de S30. Tá sendo uma revisão de conceitos aqui gigantesca. Show de bola. Deixa eu te perguntar, a gente já falou muito das delícias, né? Da parte boa, de diversificar, que massa, estabilidade, mais fontes de renda, tal, tal, tal. Agora vamos para o outro lado, né? Eu queria saber quais são os grandes desafios de atuar assim, quais são as dores de um profissional que diversifica tanto a atuação como você faz, enfim, que é que dói no dia a dia, quais são os grandes desafios desse percurso aí. Eu acho que primeiro perdeu o foco, né? E aí por isso que eu digo que hoje eu tenho mais paciência, porque eu percebi que na minha trajetória teve um momento que eu meio que perdi o foco, né? Eu achava a coisa interessante, eu já queria investir naquilo, e aí deixava algumas coisas de lado, né, para poder investir naquilo, aí não dava certo, aí voltava para o que eu estava antes, então acho que perder o foco é o primeiro ponto, né? Porque quando a gente perde o foco, a gente bagunça, e aí a gente começa a andar em espiral. Ao invés de avançar, não, a gente começa a andar em espiral. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Como eu falei que lá no início eu não tinha tanta paciência, também não tinha informações tão qualificadas de como fazer.
Então, de ter alguns tiros errados mesmo, né? De, tipo, carregar alguns elefantes brancos. Para você ter ideia, uma coisa simples. Teve um momento que eu percebi que a Humaniza, que a gente era uma salinha só, a gente precisava expandir em questão de espaço. Por mais que na sala a gente estava utilizando ainda tinha muitos horários vagos, eu achava que eu precisava de um espaço maior. E aí eu aluguei uma sala do lado. Eu nunca usei essa sala do lado. Nunca. Passei um ano com a sala e nunca usei ela. Então, assim, foi um erro. Foi um ano de aluguel, sabe? É, a frustração de ter investido errado, que eu podia ter pego todo aquele dinheiro e investido em outra coisa, né? Que eu poderia ter melhorado, inclusive, a sala que eu já estava utilizando, né? Que eu podia ter investido em divulgação, enfim, podia ter investido em outras coisas. Então, eu Para acho que você tem que ter. foi falta de planejamento ou foi falta de mão na massa para, beleza, agora que eu já aluguei, vou fazer alguma coisa acontecer aqui? Então, Qual a sua acho que não era avaliação? momento de expandir. Hoje eu avalio, por exemplo, hoje eu estou em um espaço bem maior. No espaço que eu tenho duas, três, quatro, cinco salas. E mais a lojinha. E é bem pertinho do espaço anterior, é tipo na outra rua. Uhum. Mas foi um ano pesquisando lugares, decidindo se era momento de avançar para outro espaço, se questionando por que que a gente estava querendo sair de onde a gente estava, né, o que, é que a gente precisava. Então, assim, foi um tempo. E pesquisando, esse lugar é assim, é caro, é barato, até a gente encontrar o espaço que hoje a gente já está um ano nesse espaço e é o adequado. Eu acho que naquele momento a gente não era momento de expandir. E eu não tinha, e foi logo no início, eu não tinha ainda elementos, de fato, assim, eu não sabia o que, que eu precisava me questionar para saber se eu precisava expandir. Eu simplesmente achei, que precisava de um espaço a mais. E o exemplo dessa sala é muito interessante porque eu não usei uma vez. Tipo, começou a virar, tipo, depósito, né? Tipo, que a gente não estava utilizando, a gente colocava lá, mas a gente não usava, né? Então, eu acho que quando a gente tem quando a gente quer diversificar muito, a gente tem essa possibilidade da gente errar, né? De não, e aí eu acho que a gente erra quando a gente não tem os elementos. Que eu acho que, de fato, diversificar eu acho muito positivo financeiramente, porque a gente também vai encontrando vários outros nichos dentro daquilo. Mas se a gente faz isso de forma profissional, com elementos importantes, as possibilidades da gente ter efeitos negativos é muito baixa. Uhum. Mas se a gente começa a entrar nisso, porque olha só, se eu começo a diversificar, eu começo a ter muita coisa positiva, eu acho, aí eu vou começar a achar que eu posso diversificar 100%. E Sem aí eu posso critério, perder né? até. Perdeu o critério e. Porque olha só, por mais que eu diversifique, mas eu diversifico em um nicho, né? Eu poderia, sei lá, abrir também uma sorveteria. Não seria ruim, né? Mas aí eu teria que pensar, tipo, eu tenho pernas para estar na frente da sorveteria e estar à frente do meu negócio. Se eu perceber que eu tenho pernas, seja para estar gerindo as duas coisas, porque eu também posso terceirizar isso, né? Eu posso contratar pessoas e desenvolver essas pessoas. Então eu preciso avaliar se eu consigo, né? Se eu tenho pernas para diversificar nesse momento, nesse ramo, e acho que isso é que ajuda, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, né? Porque a gente acaba divagando muito. Eu acho que o que tem de negativo é não acertar o nosso alvo, ou seja, mirar no lugar errado, né? E a frustração que é de ter errado. E aí conseguir ter uma inteligência emocional para gerir isso, né? Porque ainda bem que eu conseguia, né? Eu tinha uma inteligência emocional na qual, por mais que eu tenha carregado essa sala durante um ano, isso não foi algo que tenha tido um efeito negativo de eu perder a energia que eu estava no que eu estava investindo. Ótimo. Algumas pessoas falam assim, por que que você não desalugou? Porque a multa de desalugar seria muito maior do que de permanecer. Então, tipo, eu permaneci até finalizar o contrato, mas também quando finalizou eu não renovei, né? Não fazia sentido aquela sala. Uhum. É um bom exemplo. Me conta um negócio. Você, na tua avaliação, você já pensou sobre isso, tá? Mas
enfim, na sua avaliação, os diversos serviços e produtos que você se envolve hoje, né, que estão dentro do teu catálogo profissional, eles conversam entre si? E se eles conversam de forma positiva, ou seja, um ajuda o outro a impulsionar o outro, ou meio que eles em algum momento concorrem, ou em algum momento o fato de ser uma dona de loja pode atrapalhar você enquanto terapeuta, ou você enquanto dona de clínica, será que pode ser um conflito de interesse com a Samara, coordenadora? Como é que funciona esse diálogo aí entre esse tanto de coisa que você faz, ou não rola diálogo? Então, rola um diálogo muito grande no que eu faço. É interessante, por isso que quando perguntam o que eu faço, eu desenvolvo pessoas de forma inovadora. É assim, minha minha frase de ordem é essa. Porque eu tenho clientes da clínica que se tornaram alunos, né? Clientes no sentido não meus pacientes, né? Mas clientes que estão ali transitando pela clínica, que se tornaram alunos. Como tenho alunos que se tornaram clientes da clínica ou da lojinha, né? Tenho psicólogos que iniciaram atendendo na clínica e participaram do meu workshop, né? E que compraram na minha loja. Então, assim, pais que passaram lá, compraram alguma coisa e souberam que tinha clínica e foram atendidos lá na clínica. Então, conversam porque quando eu comecei a diversificar, eu não fui para outros ramos, né? Eu acho que até tem alguns ramos que eu também acabo atuando, né? Por exemplo, meu irmão, ele produz cacto e eu ajudo ele nesse processo, né? Que não tem nada a ver com a clínica. Mas assim, e já aconteceu de ter cactos lá e clientes comprarem os cactos na clínica também, né? Que a gente tem alguns cactos que ficam na ornamentação da clínica. Mas conversam porque todos falam com a psicologia, né? A lojinha, eu lembro que quando eu pensei na lojinha, eu pensei nesse processo de dar suporte, mas hoje a gente tem, e aí é esse ramo que a gente está tentando desenvolver na loja, de presentes criativos. Que eu percebo que a psicologia me possibilitou isso, de pensar de uma forma mais criativa. Então, a gente desenvolveu na Nassau, no dia do gestor de RH, uma caixinha que era gestor de sonhos e que tinha sonhos dentro da caixa. E aí eu percebi, pô, é muito legal, né? Essa coisa de presentes criativos, de você conseguir ter essa empatia, pensar em quem está recebendo e fazer todo um processo. E aí, por isso que a gente está na loja querendo desenvolver produtos da loja, porque a gente percebe que isso é muito personalizado, você não consegue comprar, né? Você precisa produzir mesmo, né? Então, sim, a gente, dentro do que eu faço hoje, tudo se conversa, né? Minha carreira, tudo que eu, até especialização, quando eu penso em fazer, eu penso em fazer o que é que essa especialização vai contribuir para isso. Por exemplo, quando eu iniciei na Nassau, eu pensei exatamente o que é. Eu vi a vaga, né, de coordenador de curso, eu pensei, faz sentido para mim? Isso vai contribuir para minha carreira? Né? Entrar numa instituição de ensino como coordenadora de curso de psicologia, isso vai somar o que eu já tenho? E aí fazia todo sentido, porque eu trabalhava com gestão de carreira para psicólogos. Estar na coordenação de um curso de psicologia faz todo sentido, porque eu vou estar desenvolvendo psicólogos, né? Em outro tempo do desenvolvimento, porque quando eu faço gestão de carreira é para perto de formar e depois de formar, estando na gestão do curso, eu estou fazendo desde o início. Mas eu continuo desenvolvendo psicólogos, né? Então faz todo sentido tá ali. Quando eu vendo meus jogos, meu material, eu estou desenvolvendo também o psicólogo na carreira dele, né? Porque ele vai ter recursos para poder utilizar no profissional dele, no dia a dia dele. Quando eu tenho um espaço que eu oferto uma sala mobiliada, que eu oferto orientação, é, eu também estou desenvolvendo a carreira desse psicólogo. Então, assim, em todos esses âmbitos acaba tendo esse direcionamento. Por mais que sejam serviços que, se você olhar de forma separada, parecem coisas que não conversam, né? Mas todos estão bem entrelaçados ali. Que massa.
Então, significa dizer que se eles estão conversando dessa forma, ah, o esforço que você faz direcionado a um desses serviços acaba atingindo positivamente todos os outros. É aquela história de quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. É por aí? Tem uma coisa interessante, Thiago, que aí tu me lembrou que eu citei a loja, né, de cactos. E eu lembro que uma vez eu desenvolvi uma dinâmica em um dos workshops que eu utilizava o cacto, né? Então, que as pessoas colocavam ali o que é que estavam plantando na carreira, o que é que estavam colhendo na carreira, e eu fazia uma metáfora com o cacto, né? Que é uma planta muito característica da nossa região e que se você rega da forma correta, se você cuida da forma correta, floresce. Às vezes demora para florescer se você não faz da forma correta, né? E aí, por mais que o cacto não era parecia ser algo muito distante, né, do que eu estava produzindo ali, que era um workshop para psicólogos, conseguia casar, né? Então, nos workshops eu também consigo alguns parceiros. Então, tinha um workshop que no kit eu entregava para as pessoas o cartão de uma fotógrafa que ela faz fotos profissionais, o cartão de uma maquiadora, né? Então, assim, tinha algumas coisas que não era eu que oferecia, mas que tinha um link ali um pouquinho que a maquiagem o que é que tem a ver com um profissional? Pode ajudar em algum momento. Uma foto, o que, é que pode ajudar. Então, estava ali, por mais que não fosse eu que estava oferecendo, né? Até porque não tem como eu ser tantos profissionais, né? Mas fazia essa parceria com outro colega que também atua em uma área que pode ter um significado. Que massa, que massa. Talvez, sei lá, vou chutar, me arriscar a dizer que esses profissionais que se conectavam com você, talvez fosse porque eles compartilham de uma mesma visão de mundo que você tem. Sim. E que você tenta também transpassar, transmitir isso lá no seu workshop. Uhum. Acertei? Uhum. Seria correto? Sim. Que massa. Ó, Samara, a gente está nos últimos 7 minutos aqui, né, de live. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, assim, que talvez seja um pouco mais filosófica, talvez, não sei. Mas que é o seguinte, se hoje você fosse começar de novo, dar um reset na sua vida profissional, mas começar com todos os conhecimentos que você tem hoje, que você não tinha lá 7 anos atrás, que não te contaram na faculdade, mas que você aprendeu na marra, entre tropeções, entre cursos, entre especializações, entre prática profissional, você foi aprendendo. Se você fosse começar de novo, o que é que você faria diferente? Então, realmente eu teria tido um pouquinho mais de paciência, porque eu acho que eu lembro que no meu último ano de faculdade, eu já estava pensando no pós-faculdade. Então, eu tomei uma decisão muito, muito séria ali, que foi se eu ia continuar no curso de psicologia ou se eu ia para uma outra área, né? Começar do zero em outra área. E decidi, né, continuar em psicologia, mas que eu precisava tomar algumas decisões ali. Então, um ano antes de. Opa, acho que Gabi caiu a internet dela. Deixa eu ver se ela volta aí. Ah, ela tá aqui, deixa eu ver se ela tá aqui. Não, não tá aqui. Tá aqui? Tá aqui. Deixa eu ver se ela volta aqui. Opa! Opa, tropeçou. Tudo bom? Retoma teu pensamento. Então, é porque no último ano de faculdade eu tomei a decisão de permanecer, né, na faculdade e fui direcionando já para minha carreira, o que é que eu queria e tal. Tive um tropeçãozinho que foi a greve, né, da faculdade, que deu uma atrasadinha na nossa formatura. Eu tive que me reinventar ali, mas se eu voltasse lá para o início, eu teria tomado essa mesma decisão de continuar na psicologia, né? Teria empreendido, né? Mas eu tenho certeza que hoje eu estaria mais avançada na minha carreira, né? No sentido, eu não sei nem se o termo seria mais avançada, mas eu tenho certeza que eu não teria perdido tempo em algumas coisas, eu não teria perdido financeiramente algumas coisas, eu teria feito tomado algumas decisões de uma forma mais, com menos,
que poderia ter mais, de uma forma mais tranquila, sabe? De forma mais assertiva. E aí eu acho que na época não tinha, mas hoje a gente tem profissionais, inclusive eu e você, né? Que a gente oferta esses serviços. Eu teria procurado alguém especializado para me ajudar nesse processo, Uhum. né? Para que eu pudesse ter essas informações. Eu, graças a Deus, eu encontrei pessoas na minha trajetória que me ajudaram, no sentido de, quando eu comecei a trabalhar na instituição pública, algumas pessoas vinham e falavam, por que você não faz isso? Me ajudavam, me davam dicas. Psicólogos, né, que tinham mais experiência, mas foi muito natural. Eu acho que eu precisava de alguma coisa profissional mesmo. Dissesse assim, olha, tu quer ir para esse caminho, mas tem certeza? Tu já pensou nos prós e contras, né? Tu já consultou alguma empresa que já faz isso fora de Petrolina? Tu não quer fazer uma visita em uma empresa, conhecer como é que funciona, né? Eu acho que isso teria me ajudado muito. Eu acho que o que eu mudaria talvez eu teria buscado um pouquinho mais fora de Petrolina, porque na época não tinha aqui, antes de começar. Acho que isso iria me ajudar a começar de uma forma mais assertiva, Buscar né? uma experiência externa, né? Já que te falta experiência internamente, você busca uma mentoria, um consultor, alguém que oriente. Assim, eu acho que a mentoria ela é muito, muito importante. Porque eu tive mentores, como eu falei, mentores que foram pessoas natural, né? Pessoas que a gente conhece, que tem mais experiência, que tem boa vontade. Mas até a gente encontrar essas pessoas demora um tempo, né? E essas pessoas, elas também têm outras coisas para fazer. Então, eu acho que eu teria contratado a mentoria mesmo, eu teria contratado alguém que pudesse me ajudar nesse processo. Porque eu já tinha ideia, eu já tinha vontade, eu já tinha algumas características que eu tinha desenvolvido durante a minha vida, até antes da psicologia, mas acho que faltava algo profissional que me direcionasse, né? Então, isso teria me ajudado muito, muito mesmo. Perfeito, perfeito. Bom, que massa, cara. Ó, então, assim, super curti o papo, tá? Assim, eu acho que a gente pensa muito parecido em algumas coisas, a gente vivencia a profissão de uma forma parecida, a gente passou por problemas parecidos no começo da trajetória e a gente meio que está caminhando relativamente próximo, né? Assim, pelo menos nessa sua área mais voltada para a educação, que é meu campo, minha paixão e minha dedicação é a educação. Eu apenas direcionei isso para profissionais de saúde, mas eu tenho infinitas possibilidades da educação. De modo que a gente pode até, vou soltar uma sementinha aqui, vai que a gente continua essa conversa no inbox, talvez a gente crie um projeto junto aí, né? Quem sabe, né? Diversificar um pouquinho mais, quem sabe o que pode acontecer. Eu queria primeiro te agradecer pelo papo aqui, a gente já está no último minuto, daqui a pouco o Instagram coloca o contadorzinho aqui para a gente encerrar. Eu queria que você desse uma mensagem final para quem está ouvindo ao vivo, para quem está vendo o replay, uma mensagem final sobre, enfim, o que você achar que deve. Manda bala. Eu queria agradecer a todos, né? Acho que quem chegou até aqui, a essa live, quem achou interessante o tema, já deu o pontapé inicial, né? Agora, segue o teu feeling, mas busca um profissional que possa te ajudar, que possa te orientar, né? Que possa te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Eu acho que isso é extremamente fundamental para ter uma carreira de forma sustentável, uma carreira que possa te dar uma satisfação, né? Se você vai fazendo de forma aleatória, cansa, né? Graças a Deus eu consegui ter um direcionamento, mas se eu fosse só pegando esses elefantes brancos, errando, ia ficar tão frustrada que talvez eu não estivesse onde eu estou hoje, né? Então acho que realmente procurar essa ajuda de um mentor, de alguém que entenda, acho que ajuda a gente ser mais assertivo na carreira. Acho que é isso. Perfeito. Obrigada, Deixa eu só Thiago. retomar que, olha, a Cíntia lá em cima tinha colocado que acompanhar as atividades que você desenvolve é realmente inspirador. A Cíntia Corrêa, que foi Legal. sua parceira lá dentro da faculdade. O Felipe tinha ficado curioso quando você caiu, ele disse que não. Agora eu fiquei curioso aqui, quero que ela volte para terminar o papo. E Saminha tinha falado que participou de encontros com você que foram muito importantes. Enfim, Não, só legal. alguns feedbacks aqui que deixa a gente feliz sempre, claro.
E o Instagram já está mandando a gente embora, faltam 20 segundos para cair. Então, muito obrigado, Samara, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E em breve a gente cria novas coisas, joga mais papos por aí, sempre para tentar somar e ajudar vocês, profissionais de saúde, na trajetória profissional. Agradeço a todos, um grande abraço. Gabi, um cheiro, a gente se fala.